OVNIs e artefatos egípcios alienígenas descobertos em Jerusalém mantidos em segredo pelo Museu Rockefeller. Grupos relacionados à pesquisa e divulgação de alienígenas e OVNIs estão alvoroçados reclamando os notáveis artefatos egípcios antigos descobertos em Jerusalém na casa do famoso egiptólogo Sir William Petrie. Os itens podem reescrever a história do Antigo Egito e de fato a história da Terra. Um vídeo no YouTube divulgado pelo site Paranormal Crucible pretende mostrar antigos artefatos de esculturas egípcias originalmente encontradas no complexo de Gizé, mas teriam sido tirados de Jerusalém da casa de Petrie por representantes do Museu Arqueológico Rockefeller, Cabala, logo depois que eles foram encontrados, de acordo com o website UFO Sightings Daily. De acordo com Shepard Ambelas, editor-chefe da Alternative News do website IntelliHub News, os artefatos egípcios alienígenas foram descobertos escondidos em uma sala secreta atrás da estante do egiptólogo. Petrie tinha encontrado provas de vida extraterrestre na Terra antes de sua morte em 1942, mas optou por escondi-las em sua casa em Jerusalém. Agora que o Museu Rockefeller, Cabala, tomou posse dos artefatos, os especialistas em alienígenas e OVNIs temem que eles nunca possam ser acessíveis ao público. No entanto, Ambelas afirma que algumas das relíquias podem ser vistas no Museu Petrie de Arqueologia Egípcia em Mallet Place, Camden, perto de Gower Street, Londres. O inquisitor foi capaz de confirmar que o Museu de Arqueologia Egípcia do prestigiado Petrie tem em sua posse uma vasta coleção de artefatos egípcios e sudaneses, incluindo antiguidades egípcias como a roupa mais velha e o vestido mais antigo do Antigo Egito de 5000 AC. O museu também exibe esculturas de leões do templo de Menkauptus e os primeiros produtos conhecidos de metalurgia da antiga civilização. No entanto, o inquisitor foi incapaz de confirmar que o museu tem em exposição artefatos egípcios alienígenas recuperados de um quarto secreto na antiga casa de Petrie, em Jerusalém. Acreditamos que as relíquias mais sensíveis de origens alienígenas estão sendo mantidas escondidas longe do público. Ambela alega que os artefatos egípcios alienígenas encontrados em Jerusalém na antiga casa de Petrie ligam a antiga civilização egípcia com uma civilização avançada incluindo 2 corpos mumificados de 1,22 metros de altura. Apesar de anões e pigmeus serem capturados no interior da África, eles eram tidos em alta estima como seres celestiais no reino antigo na era do Antigo Egito e serviam em altas posições. Ambela especula que estas criaturas de 1,22 m são possivelmente alienígenas da natureza, e, assim, literalmente de origem celeste. Detalhes das características físicas dos corpos mumificados parecem apoiar a sugestão de que eles eram possivelmente alienígenas da natureza. De acordo com Ambelas, os esqueletos alienígenas têm estereotipada cabeças alongadas, grandes cavidades oculares e longos braços por via espinhal. Figuras de anões e hieróglifos em antiga pedra egípcia. Igualmente interessantes foram os dispositivos mecânicos altamente avançados, incluindo um disco de ouro com a parte superior transparente encontrado com os corpos dos alienígenas. De acordo com Ambela, os dispositivos de alta tecnologia têm um intrincado mecanismo que é cercado por tubos em espiral de ouro contendo várias esferas pequenas de ouro e cruzes ligadas a elas. Os dispositivos tinham símbolos egípcios não antigos neles, como pode ser visto na imagem abaixo. Gadget tecnológico alienígena poderia ser dispositivo de navegação. São dispositivos de navegação interestelar alienígena. Bem, eles podem ser, a julgar pelo fato de que as relíquias também incluem tábuas de pedra que parecem mostrar uma espaçonave alienígena, de acordo com Ambela.
Esta não é a primeira vez que os arqueólogos encontram antigas tábuas de pedra com inscrições egípcias sugestivas de espaçonave alienígena e outras máquinas sofisticadas e avançadas. A imagem abaixo mostra os famosos hieróglifos de um helicóptero recuperados de um templo em Abidos, Egito, mostrando o que parece ser uma aeronave moderna. Hieróglifos de um helicóptero. As inscrições parecem representar aeronaves modernas. Embora os cientistas atribuíssem a interpretação de aeronave destas inscrições com um fenômeno psicológico chamado pareidolia, a crença é generalizada nos círculos de estudiosos de alienígenas e OVNIs de que estas inscrições em hieróglifo são a prova de que pilotos estrangeiros e astronautas contataram antigas civilizações humanas e influenciaram o desenvolvimento cultural e tecnológico das primeiras sociedades humanas. E, de fato, a precocidade da antiga civilização egípcia parece fazer a teoria do contato alienígena credível para os estudiosos de OVNIs e ETS, que acreditam que os alienígenas construíram essas maravilhas arquitetônicas, como a pirâmide de Gizé muito antes da antiga civilização egípcia surgir. Vários sites de notícias de OVNIs e alienígenas relataram em novembro de 2010 que o Dr. Alauddin Shaheen, decano da Faculdade de Arqueologia da Universidade do Cairo, admitiu, em resposta a uma pergunta sobre as ligações do Set com as pirâmides, de que as pirâmides do Antigo Egito não são deste mundo. Eu não posso confirmar ou negar isso, mas há algo dentro da pirâmide que não é deste mundo. Mas depois ele negou o relatório amplamente divulgado. Eu não dei essa declaração estúpida sobre alienígenas e pirâmides. Como sou egiptólogo, eu não poderia dizer tais palavras e ideias estúpidas. É desnecessário dizer que tais negações não impressionam os estudiosos de OVNIs e ETS, que veem evidências de conspirações de encobrimento quando funcionários e acadêmicos negam declarações reveladoras anteriormente a eles atribuídas. Especialistas em OVNIs e ETS continuam a debater por que Sir William Petrie e seus colegas mantiveram estes notáveis artefatos egípcios alienígenas em segredo e não liberaram para o público em geral. OVNIs e artefatos egípcios alienígenas descobertos em Jerusalém mantidos em segredo pelo Museu Rockefeller. Grupos relacionados à pesquisa e divulgação de alienígenas e OVNIs estão alvoroçados reclamando os notáveis artefatos egípcios antigos descobertos em Jerusalém na casa do famoso egiptólogo Sir William Petrie. Os itens podem reescrever a história do Antigo Egito e de fato a história da Terra. Um vídeo no YouTube divulgado pelo site Paranormal Crucible pretende mostrar antigos artefatos de esculturas egípcias originalmente encontradas no complexo de Gizé, mas teriam sido tirados de Jerusalém da casa de Petrie por representantes do Museu Arqueológico Rockefeller, Cabala, logo depois que eles foram encontrados, de acordo com o website UFO Sightings Daily. De acordo com Shepard Ambelas, editor-chefe da Alternative News do website IntelliHub News, os artefatos egípcios alienígenas foram descobertos escondidos em uma sala secreta atrás da estante do egiptólogo. Petrie tinha encontrado provas de vida extraterrestre na Terra antes de sua morte em 1942, mas optou por escondi-las em sua casa em Jerusalém. Agora que o Museu Rockefeller, Cabala, tomou posse dos artefatos, os especialistas em alienígenas e OVNIs temem que eles nunca possam ser acessíveis ao público. No entanto, Ambelas afirma que algumas das relíquias podem ser vistas no Museu Petrie de Arqueologia Egípcia em Mallet Place, Camden, perto de Grosvenor Street, Londres.
O inquisitor foi capaz de confirmar que o Museu de Arqueologia Egípcia do prestigiado Petrie tem em sua posse uma vasta coleção de artefatos egípcios e sudaneses, incluindo antiguidades egípcias como a roupa mais velha e o vestido mais antigo do Antigo Egito, contendo várias esferas pequenas de ouro e cruzes ligadas a elas. Os dispositivos tinham símbolos egípcios não antigos neles, como pode ser visto na imagem abaixo. Gadget tecnológico alienígena poderia ser dispositivo de navegação. São dispositivos de navegação interestelar alienígena. Bem, eles podem ser, a julgar pelo fato de que as relíquias também incluem tábuas de pedra que parecem mostrar uma espaçonave alienígena, de acordo com Bella. Esta não é a primeira vez que os arqueólogos encontram antigas tábuas de pedra com inscrições egípcias sugestivas de espaçonave alienígena e outras máquinas sofisticadas e avançadas. A imagem abaixo mostra os famosos hieróglifos de um helicóptero recuperados de um templo em Abidos, Egito, mostrando o que parece ser uma aeronave moderna. Hieróglifos de um helicóptero, Antigo Egito, e serviam em altas posições. Ambela especula que estas criaturas de 1,22 m são possivelmente alienígenas da natureza, e, assim, literalmente de origem celeste. Detalhes das características físicas dos corpos mumificados parecem apoiar a sugestão de que eles eram possivelmente alienígenas da natureza. De acordo com Belas, os esqueletos alienígenas têm estereotipada cabeças alongadas, grandes cavidades oculares e longos braços por via espinhal. Figuras de anões e hieróglifos em antiga pedra egípcia. Igualmente interessantes foram os dispositivos mecânicos altamente avançados, incluindo um disco de ouro com a parte superior transparente encontrado com os corpos dos alienígenas. De acordo com Bella, os dispositivos de alta tecnologia têm um intrincado mecanismo que é cercado por tubos em espiral de ouro Tudin, 5000 AC. O museu também exibe esculturas de leões do templo de Minkoptos e os primeiros produtos conhecidos de metalurgia da antiga civilização. No entanto, o inquisitor foi incapaz de confirmar que o museu tem em exposição artefatos egípcios alienígenas recuperados de um quarto secreto na antiga casa de Petrie, em Jerusalém. Acreditamos que as relíquias mais sensíveis de origens alienígenas estão sendo mantidas escondidas longe do público. Ambela alega que os artefatos egípcios alienígenas encontrados em Jerusalém na antiga casa de Petrie ligam a antiga civilização egípcia com uma civilização avançada incluindo 2 corpos mumificados de 1,22 m de altura. Apesar de anões e pigmeus serem capturados no interior da África, eles eram tidos em alta estima como seres celestiais no reino antigo na era do